para o bolso de todos nós. Caminhões que circulam carregados em rodovias como a Anhanguera, em Sales Oliveira e Tuverava, Atílio Balba, em Sertãozinho, e Armando de Sales Oliveira, em Pitangueiras, já estão pagando pedágios por totalidade de eixos, suspensos ou não. A mudança foi imposta pela concessionária que administra esses trechos. E, segundo a empresa, está prevista em lei federal e em resolução publicada no dia 4 de setembro. A alteração mexe com a rotina dos profissionais. Gestora do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, Lucélia explica que agora é preciso informar corretamente o conteúdo da carga, por meio de um documento chamado de manifesto. E quando o caminhão chegar no destino, tem de encerrar esse documento fiscal para evitar cobranças nos pedágios seguintes. O MDF é uma nota fiscal que vai falar a origem, o destino, o produto. E o que acontece? Então, ele sai com esse MDF em aberto, chega ao local, se ele for descarregar de madrugada, ele não vai ter uma transportadora, ele não vai ter um funcionário que vai dar baixa nesse MDF. Então, ele vai ficar em aberto. Então, o que vai acontecer? Quando ele retorna ao seu destino, mesmo com o eixo suspenso, ele vai pagar o valor completo dos eixos. Ainda segundo Lucélia, o impacto da cobrança recai sobre o consumidor final. Dependendo da rota, o valor do pedágio pode chegar a mais de 20% dos custos do transporte. Grandes transportadoras, os embarcadores, eles já fazem contas relacionadas a esse benefício, a essa reivindicação, a essa redução de custos com eixo suspenso. Então, com certeza, vai chegar sim na mesa do consumidor. Nos cabe o quê? Sempre a nossa reivindicação pacífica, demonstrando sempre, né, a nossa revolta, sempre a falta de respeito, né, que às vezes a sociedade, não a sociedade, mas o governo não entende o que é o sofrimento, o que é passar nas pistas, o que a categoria passa. Somente pagarão por eixos em solo os caminhões que não têm manifesto em aberto ou o veículo que tiver com a carga exposta e for possível ver que está vazio. Esse advogado reforça a necessidade de pôr em vigor uma lei sancionada em 2021 pelo governo federal, que traz a ideia de cobrar os motoristas de acordo com o trajeto percorrido. Fora do Brasil, quase não temos aí adaptações para elevação de eixo, porque não existe essa visualização de cobrar por eixo que está no solo, e sim pelo trecho que o veículo se desloca. Então, a cobrança, na verdade, do jeito que está, ela é até subjetiva, mas ela já existe há muito tempo e ela vai permanecer se não houver uma movimentação popular ou até do Ministério Público para poder tentar reverter e colocar conforme existe na Lei Federal 14.147, que cobra somente pelo trecho usado, ainda que seja um veículo de grande porte. A Ademar também acredita num impacto significativo no bolso do cidadão, já que no Brasil o principal meio de transporte de carga é o caminhão. A partir do momento que tiver um custo maior para o transportador, ele vai acabar tendo que repassar. Então, isso vai nos alimentos, no próprio combustível que é transportado quase que totalmente por via terrestre. Então, o reflexo é total na sociedade. Segundo a concessionária, a verificação vai ser feita pelas placas do veículo por meio das câmeras de monitoramento, que estão nas praças do pedágio. O sistema é integrado à plataforma da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que identifica se há manifesto eletrônico de documentos fiscais aberto e define o valor da tarifa a ser cobrado. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Economista Jair Casquel já conectado com a gente aqui no nosso canal digital da Clube. E eu já começo, professor, perguntando para o senhor, então, como essa mudança vai pesar no bolso de todo mundo, já que dependendo, ou seja, nós dependemos demais do transporte, né? Tudo acontece por meio dos caminhões, né? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André, a todos que nos acompanham. Aí nós vamos ter duas situações. Ou vai ser repassado para o consumidor, o que é mais ou menos normal em termos de custos, ou vai ficar mais difícil para o caminhoneiro, porque o autônomo ele não tem poder de barganha. Então, eu diria que pelo menos uma das duas partes seguramente vai perder. Como nós vimos aí na reportagem, a mudança foi imposta pelas concessionárias e está prevista em lei federal numa resolução que foi publicada agora, em setembro, inclusive. É preciso rever esse modelo de contrato. Então, esse é um ponto que sempre me chamou a atenção e me deixou dúvida. Por que o pedágio é tão caro? O que aconteceu no processo de concessão que levou o pedágio a ser uma coisa
tão absurda como é no Brasil. Um segundo ponto, existe uma lei federal que vai ser implantada, mas existe uma lei federal que antecede essa lei. Por que ela não foi implantada ainda? Ou seja, se fala muito do cumprimento de lei, se fala muito do respeito à democracia. Existe uma lei anterior que fala, paga só pelo trecho que usa. Isso não é justo? Isso não é correto? Então, o pessoal deixa de implantar uma lei que já está prontinha, já estava desde 2020 esperando para entrar em vigor, para agora falar uma lei de setembro. É meio confuso isso. Então, eu acredito que uma investigação seria interessante por parte, inclusive, dos deputados e senadores. A representante dos caminhoneiros fala em falta de respeito com a classe e também os consumidores. De fato, é um momento delicado que nós estamos vivendo aí na economia e exige um pouco de bom senso daqueles que têm a caneta na mão. Sim, ela está certa, eu acho que é falta de respeito, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que esse contexto talvez me levou a pensar assim: a quem interessa empobrecer a população? A quem interessa encarecer o frete, por exemplo, no estado de São Paulo? Será que isso é uma necessidade ou será que isso é construção de um palanque político para posteriormente ter alguma coisa para falar? Então, esse desrespeito ele é evidente. Eu acredito que é preciso rever uma série de práticas, mas ninguém até hoje fez auditoria do processo de concessão. Então, por que é tão caro? O que aconteceu? Eu acho que tem muitos ingredientes aí e muitos elementos que deveriam ser investigados e avaliados, porque seguramente em economia alguém ganha e alguém perde. Mas nós precisamos pensar também que não se pode pensar em economia desvinculada da política. Então, a quem interessa esse problema para nós hoje, para os caminhoneiros e para os consumidores? O advogado, inclusive especialista em trânsito, doutor Ademar Padrão, ouvido também na reportagem, defende também, doutor, que entra em vigor aquela lei que foi sancionada lá em 2021. O senhor já explicou aí, não é? Da cobrança por trajeto, por trecho. Se é um consenso, parece que para a maioria, por que isso não é colocado em prática, Casquel? Não. Eu defendo essa pergunta. Por que é que não foi posta em prática? Por que não entrou em vigor? Ou seja, é uma coisa interessante que uma lei que possa ser conveniente para o cidadão, para o consumidor, para o caminhoneiro, ela não entra em vigor. E uma lei que não é necessariamente uma lei adequada para o cidadão, para o consumidor, para o caminhoneiro, ela de repente entra em vigor. Não é estranho uma situação dessa? E aí é importante que o Ministério Público também investigue esses contratos onerosos dessas concessionárias, né? Eu acredito que o papel do Ministério Público é zelar pela democracia, zelar pela instituição, zelar pelo direito de todos. Então, nesse caso, é uma das coisas que compete de imediato ao Ministério Público, verificar o porquê e a quem está interessando uma medida desse tipo. Jair Casquel, economista, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube.